Futuros servidores do INSS, futuras servidoras do INSS, tudo bem com vocês? Estou aqui com a prova aplicada no último dia 12 de fevereiro para o cargo de técnico do Seguro Social. Eu queria fazer uma análise da prova na parte de direito administrativo junto com vocês. Primeiro, eu não tive acesso ao gabarito preliminar dada pela Fundação Carlos Chagas. Então essa minha análise é baseada naquilo que eu julgo ser correto. Então o que eu julgo ser correto não necessariamente coincidirá com o que a Fundação Carlos Chagas julgará ser correto. Ok? Então essa é a minha análise na prova de Direito Administrativo, na parte, Direito Administrativo da prova de técnico do Seguro Social. Ok? Se você analisar a previsão que eu fiz do que poderia cair na prova de Direito Administrativo, na parte de técnico do Seguro Social, você vai ver que eu acertei 3 pontos da prova. Eu disse para vocês no vídeo que poderia cair até no máximo 5 questões numa perspectiva bastante otimista. Quantas questões caíram? 5 questões. Eu disse que uma questão de certeza seria a Lei 8.112. Lei 8.112 caiu uma questão. Eu disse que serviços públicos poderia ser um tema, sim, pedido nesta prova de técnico do Seguro Social. Caiu uma questão da Lei 8987 de 1995. Ok? Então você viu aí que eu ajudei vocês em pelo menos 50% da prova. A minha dica funcionou de maneira tranquila, de maneira satisfatória. Então vou continuar apostando esses prognósticos, essas previsões do que cairá em provas e concursos, porque eu faço isso me colocando no teu lugar e eu sei que o resultado tem sido bastante positivo, ok? Então vamos à questão. Eu estou aqui na segunda questão, essa é a prova B02 tipo 1, e nessa segunda questão ela diz assim: Sérgio, servidor público federal, teve ciência de irregularidades ocorridas no âmbito da administração pública federal, em razão do cargo que ocupa. Por meio de retaliação, não relatou os fatos de que teve conhecimento. Nos termos da Lei 8.112, Sérgio não descumpriu o dever legal, letra A. Deveria ter levado os fatos ao conhecimento da autoridade superior, letra B. Letra C. Agiu corretamente, pois omitiu-se para salvaguardar os seus direitos, letra D. Deveria obrigatoriamente ter levado os fatos ao conhecimento do Poder Judiciário, e letra E, agiu expressamente nos termos da lei. Essa questão da Lei 8.112 foi facílima. Eu achei até que a Carlos Chagas poderia ter caprichado muito mais na questão e no assunto, na abordagem do assunto com relação à Lei 8.112. Essa questão foi dada. Mas por que ele pediu esse tipo de questão, com essa abordagem, com esse grau de conhecimento? No meu ver, por 2 razões. Primeiro, porque esse tipo de assunto, você vê, esse caso que ele colocou na questão número 2, é muito recorrente no INSS. Então, os concursos hoje tendem a pedir assuntos que tenham a ver com a sua instituição, com o seu dia a dia, porque aí fica mais palpável para o candidato se sair bem numa prova, porque ele aqui vai ter noção de que isso acontece com frequência no Serviço Público Federal. Então, primeiro motivo porque ele pediu esse tipo de questão, porque isso aqui é comum acontecer no INSS. Segundo, porque esse assunto foi recentemente abordado numa lei, que é a Lei 12.527 de 2011. Então, para mim, foram os 2 motivos pelos quais fizeram com que o INSS pedisse esse tipo de assunto para o candidato. Então, vamos lá. Sérgio, servidor público federal, teve ciência de uma irregularidade ocorrida dentro da administração pública federal. O que é que ele deveria fazer? Com certeza, nesse tipo de questão, letra B, ele deveria ter levado os fatos ao conhecimento da autoridade superior. Isso é texto expresso de lei. Se você pegar o artigo 116, diz assim:
são deveres do servidor público. Inciso 6º, levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Então, essa questão foi facílima. Se você pegar a letra A, não descumpriu o dever legal, descumpriu sim, porque o artigo 116 diz que é dever dele. Se você pegar, agiu corretamente, pois omitiu-se para salvaguardar os seus direitos, está errado, porque ele não poderia ter se omitido, porque é um dever dele levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades que ele tiver ciência em razão do seu cargo. Então, letra D, deveria obrigatoriamente ter levado os fatos ao conhecimento do Poder Judiciário. Isso aqui não há previsão legal. Isso aqui seria uma faculdade. Levar, ele poderia fazer, não deveria, como aqui está na questão, ele poderia, caso ele quisesse, levar ao conhecimento do Ministério Público ou da Polícia Federal de alguma irregularidade que ele tivesse ciência em razão do cargo. Poderia, mas ele não deveria levar ao Poder Judiciário. Ele não deveria levar ao Poder Judiciário. Ele poderia ter levado ao Ministério Público ou à Polícia Federal. Ok? E a letra E, ele agiu expressamente nos termos da lei. Ele agiu contrariamente aos termos da Lei 8.112. Então vamos ver comigo de novo. Artigo 116, são deveres do servidor, inciso 6º, levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo. Esse dispositivo foi alterado pela Lei 12.527 de 2011. E esse dispositivo passará a ter a seguinte redação: levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior, ou quando houver suspeita de envolvimento desta autoridade superior. E ele deverá levar ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Então aqui acrescentou-se mais uma obrigação para o servidor. Se ele tiver ciência de uma irregularidade em razão do cargo, ele deve levar o fato à autoridade superior. Se ele souber, suspeitar que a autoridade superior dele também está envolvida com alguma irregularidade, ele leva o conhecimento para outra autoridade superior, que a sua autoridade superior está envolvida com irregularidade. E aí esta mesma lei, 12.527, vai acrescentar o artigo 126A, na parte de responsabilidade. E vai ter a seguinte redação: nenhum servidor será responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função. Então essa lei aprimorou a redação do artigo 116 dos deveres do servidor e disse: servidor, você não será retaliado, você não será culpado, você terá carta branca para denunciar irregularidades. Eu preciso que você denuncie. Então denuncie, porque você não será retaliado, você não sofrerá perseguição, nem será exonerado, nem demitido do serviço público por exercer um dever seu, que é priorizar, que é defender o interesse público e apontar quem são as autoridades incompetentes ou apontar onde estão as irregularidades, ok? Então, comentário com relação a essa questão de direito administrativo, ok? No próximo vídeo farei o comentário das próximas questões. Tchau!